Sejam bem-vindos. Hoje eu quero compartilhar com vocês esse tema aí, conselhos para uma liderança bem-sucedida. Quem quer ser um líder bem-sucedido aqui? Deixa eu ver. Amém, que bom. Eu já queria avisar que esse Tadel é especial. Ele é especial porque nós vamos estar falando aqui somente para os líderes que desejam ter uma liderança, ter um ministério acima da média. Os que não querem, os que querem viver debaixo da média estão liberados, podem fazer qualquer outra coisa agora. Eu sei que todos querem, é só uma brincadeira, mas... Agora, então nós vamos falar sobre isso aqui, mas focando nesse ponto aí. Segredos para romper limites e aumentar a sua capacidade como líder. Eu aprendi uma frase que fala que sucesso não é por um acaso. Não adianta a gente achar, eu sei que nós temos a tendência de crer isso para nós e às vezes crer sobre os outros, que nós nascemos com a estrela na testa. E quem nasceu, progride, avança. Quem não nasceu, vê os outros avançarem. E, na verdade... eu acredito que a estrela, não somos nós que nascemos com estrela na testa, nós apenas permitimos a estrela da manhã nascer dentro do nosso coração. E aí, a partir daí, se instala uma condição para todos. O grande e o maior líder está dentro de nós, morando 24 horas dentro de nós. Então não tem como, no que diz respeito à participação do divino, do poderoso, do grande líder que está dentro de nós, dar errado. Agora, eu também cheguei à conclusão que nós podemos atrapalhar o que Deus quer fazer em nós e através de nós. Nós podemos atrapalhar. E eu tenho que chegar na conclusão que eu não preciso me preocupar quase com mais nada, exceto para garantir que Sabá, liberal, não vai atrapalhar o que Deus quer fazer através da minha vida e nem na minha vida. Amém? Se você focar nisso, não atrapalhe, os céus farão o seu bom trabalho. Então, eu queria começar dizendo para os irmãos isso. Ter o título de líder, eu sou líder disso, sou líder de ministério, sou líder de life, sou líder, sou pastor, nenhum título garante para nós que nós vamos ser líderes de fato. Tem muita gente com títulos maravilhosos, apóstolos, E título, às vezes, se tornou tão importante que teve uma época no Brasil que eu pensei, meu Deus, será que vai ter alguém sendo ungido vice-deus? Porque o negócio era tão... A concorrência, Eu lembro teve uma época aí da unção apostólica, que alguns se auto-ungiam, E ainda depois que ele era ungido por alguém, ou auto-ungido, ele olhava para o outro e falava, tu só é pastor, cara? Então, às vezes, o foco estava na coisa errada, Mas ter título, até ter a posição dada por alguém, não vai garantir que você vai realmente ser um líder de fato. Ter o título não significa que nós teremos uma liderança relevante. Porque senão era só dar o título para todo mundo, e automaticamente seríamos. Então, ter o título de líder não nos garante que seremos um líder acima da média. Não nos garante que seremos um líder bem-sucedido. Aliás, tem muita gente com título de líder que ninguém quer imitá-lo, ou ninguém quer chegar onde ele chegou ou não chegou. Entendeu? Então, de novo, o ponto não é ter o título, o ponto é ter o resultado. Isso que é fundamental.
Agora, um líder que rompe e avança, um líder que progride, ele é um líder que entende a importância, o que é importante dentro do exercício da liderança. Isso é muito importante, entender a importância, o que é importante. Porque senão a gente se perde em meio a tantas atividades, a tantas demandas, que no final das contas, no fritar dos ovos, muitas vezes o nosso resultado, a nossa experiência não é interessante. E nem era o que Deus queria. Portanto, eu acredito que nós precisamos focar, descobrir, entender o que é importante, correr atrás disso, perseguir isso, uma vez que você já entendeu. Aí você fala, tudo bem, pastor, entendi. Agora, a pergunta é, o que é importante? O que vai estar nessa sua lista de importantes? Você já definiu isso? Você é um líder. Você já definiu o que é importante no exercício da sua liderança? Ah, pastor, tem uma lista aqui de 100 coisas. E tudo bem, não tem problema ter 100. A pergunta é quais são as 10 primeiras. Porque, às vezes, as 10 primeiras que determinam muita coisa. Então, também não adianta só definir. Eu já vi gente falando assim, eu já escrevi, pastor, já está tudo na minha agenda. Isso é muito bom. Mas só escrever, eu tenho uma mania de fazer alvos, escrever meus alvos. E é muito interessante que, se você não ficar voltando durante o ano lá, dando uma revisada, uma readequada, você só perdeu tempo escrevendo. Então, hoje eu quero falar rapidamente o que eu considero 3 aspectos muito importantes do exercício da nossa liderança, independentemente onde e o que você lidera. Porque você pode ser líder de várias coisas, dentro da igreja, fora da igreja, né? Então, o primeiro que eu chamo são as 3 coisas que estão relacionadas com Deus, eu não sei se vai mostrar aí isso, em relação às pessoas, em relação ao serviço. Para mim, se eu entendermos isso aqui e aprendermos o que é importante dentro desses aspectos, nós vamos experimentar muito resultado. Hoje eu quero ver se eu consigo falar um pouco sobre o primeiro, né, em relação a Deus. E domingo que vem, se Deus quiser, e a minha senhora permitir, concordar, eu vou estar aqui conversando sobre os outros 2 pontos. Então vamos lá, em relação a Deus, eu cheguei à conclusão que é impossível ter uma liderança de sucesso do ponto de vista de Deus. Sucesso do ponto de vista de Deus. Porque aqui é outro ponto, que é uma pegadinha. A palavra sucesso é muito falado, mas depende de quem está falando. Depende do que estão chamando de sucesso. Ontem mesmo estava conversando com alguém que ele disse, porque ele estava naquela crise, né, do comparar e tal. Não, porque um colega meu já está tendo um sucesso. Falei, por quê? Porque ele está com um emprego que ganha melhor do que o dele e parece estar vivendo uma vida melhor financeiramente. Mas eu falei assim, estar bem financeiramente não significa que o cara é um sucesso, né? Então, é sucesso do ponto de vista de Deus. Então, é impossível a gente ter sucesso do ponto de vista de Deus, em relação a Deus, sem uma relação saudável, sem uma relação estável, constante, profunda com Deus. Eu vou repetir, é impossível você ter sucesso do ponto de vista de Deus sem uma relação profunda, constante, saudável
com Deus. Especialmente quando nós estamos exercendo a liderança cristã e espiritual. No reino de Deus não tem bom sem Deus. No reino de Deus não tem bom sem Deus. Como líder, anote isso aí, você será exatamente do tamanho da qualidade do seu relacionamento com Deus. Como líder, você vai ser exatamente do tamanho, e nisso Deus é justo. Não tem como alguém experimentar mais do que alguém que está, e que o cara não leva Deus a sério. Não tem como ele experimentar mais do que o cara que está levando Deus a sério. Não tem como. E se você acha, ou qualquer outra pessoa acha que você está progredindo, avançando, é só questão de tempo, porque vai vir um maçarico de Deus um dia e vai passar o fogo em tudo aquilo que nós estamos realizando e fazendo para Deus. Aí que nós vamos saber que qualidade é o material que você está construindo. Porque tem coisa que parece bonito, parece que é, mas não é. E o ponto importante aqui é lembrar que quem vai fazer o exame, a fiscalização, a avaliação daquilo que você está fazendo para Deus, não é o EIB, não é o Sabá, não é ninguém, é o próprio Senhor. Então, um líder que não tem intimidade com Deus, que não leva Deus a sério, não tem como experimentar sucesso do ponto de vista de Deus, porque é Ele que garante. Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Nós somos incompetentes sem Jesus. Então, como líder, você será exatamente do tamanho e da qualidade do seu relacionamento com Deus. Então, a primeira coisa que eu quero falar hoje é: estabeleça um lugar secreto para se encontrar reservadamente com o Espírito Santo a cada dia. Eu não sei quantos de vocês já ouviram, e o que eu vou falar aqui não é nada novo, porque debaixo do sol, disse Salomão, entendeu? Tem nada novo. O grande problema nosso não é a falta do conhecimento, é praticar o que conhecemos. Eu sei que tem pessoas, eu já ouvi, cheguei aqui em São Paulo não faz muito tempo, eu já ouvi pessoas falando eu nunca tinha ouvido uma pregação, uma palavra sobre TSD, sobre a importância de tirar tempo com Deus. Que pena, né? Graças a Deus que faz 30, eu já até perdi, mas já é uns 30 e poucos anos aí que eu converti, e talvez foi um dos primeiros assuntos que eu ouvi na minha vida. Porque esse é o segredo. Não conheço nenhum ferro elétrico que funciona desconectado da tomada. Só o da mamãe, quando era no carvão, né? Mas o que a gente pensa hoje? Que a gente pode, que a gente vai fazer, que a gente vai converter, que a gente vai atrair as pessoas, que nós vamos ganhar, que a gente vai fazer esse negócio funcionar, sem incomodar Deus. Pode deixar que eu dou conta, Senhor. Tudo que vai acontecer de normal ou de sobrenatural, de natural ou de sobrenatural no seu ministério, vai ser o Senhor agindo. Então eu chamo esse tempo de estabelecer um lugar, e esse lugar, como eu te disse, pode ser qualquer um. Eu já ouvi pessoas falando: pastor, lá em casa não tem a menor condição. Lá no norte é muito comum, especialmente no interior, a casa das pessoas ser apenas 4 paredes mesmo, e tudo acontecer lá dentro. Eu sei de famílias que têm 13 filhos, eles colocam só um poste no meio, assim, uma madeira, e espicha a rede para tudo quanto é lugar, e todo mundo dorme lá. Mas eu aprendi uma coisa: quem quer arruma maneiras, quem não quer inventa desculpas.
Eu lembro de um irmão que dizia: pastor, sabe onde eu tiro meu tempo sozinho com Deus? Como tem muita gente em casa, eu me enrolo na minha rede, fico igual um sucuriju, igual uma jiboia dentro da rede, e fico lá tirando meu tempo sozinho com Deus. Vocês já ouviram falar com certeza da Susana Wesley, que também tinha muitos filhos, mas que ela tinha um horário certo e um lugar certo, e era um canto da sua casa. Ela dizia para os seus 18, outros falam de 20, outros falam de 19, eu não conferi quantos filhos ela tinha, mas ela tinha muitos. Ela dizia assim: mamãe vai tirar tempo com Deus, e aí de quem perturbasse. E ela não tinha um quarto para fechar a sua porta, ela pegava um lençol e colocava sobre ela e ia para o canto. Então, eu chamo isso de permanecer para conhecer. Permanecer para conhecer. Eu gosto do texto em Êxodo, capítulo 33. Eu já me encantei tantas vezes com esse texto, mas vamos ver aqui um grande líder, um líder de sucesso, do ponto de vista de Deus. Olha o que ele fazia. Verso 7 do capítulo 33. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele a chamava a tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada um na sua entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento. Mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. A tenda do encontro, ou a tenda da congregação, era uma tenda especial, onde Deus manifestava a sua glória e falava com Moisés. Moisés armava essa tenda fora do arraial, não era no meio da muvuca, não era no meio da confusão, era algo afastado. É interessante isso. Era um hábito, ele fazia isso todos os dias. E a coisa interessante é que quando um líder busca a Deus, a congregação vê a glória. Quando um líder busca a Deus, a congregação vê a glória. Não tem como, Deus vem. É interessante como a Bíblia está cheia de versículos dizendo que Deus quer ter comunhão. Se tu me buscares, tu me acharás. Se tu me buscares. Quer dizer, a promessa que nós vamos encontrar, que se nós nos aproximarmos, Ele se aproximará. A Bíblia está cheia de promessas, em nenhum lugar diz assim, que alguém foi buscar Deus e Deus não quis vir. Deus não apareceu, Deus não se manifestou. Todas as vezes que Moisés entrava, Deus descia. Olha que coisa extraordinária. E eu quero chamar a atenção para alguns aspectos desse texto. Primeiro, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora. Era um costume, era um santo hábito, era uma rotina. Não era algo que ele fazia de vez em quando desce e quando ele não estava muito cansado. Era algo que fazia parte da sua rotina de vida. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto é isso. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia.
Eu já imaginei esse texto tantas vezes, porque eu gosto de ler a Bíblia imaginando. E eu imaginava, cara, que coisa, assim que, tão logo, Moisés entrasse na tenda, aí Deus descia. Que coisa extraordinária. Deus só está esperando que eu e você entremos na tenda, para Ele descer, para ter comunhão, para dar direção, para nos fortalecer, para nos transformar. Aí, a Bíblia diz que a nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto Moisés e o Senhor falavam com Moisés e, obviamente, Moisés falava com o Senhor. Deus só está esperando que o homem o busque para, então, ele se revelar, para ele se manifestar. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto é: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Deus quer ser nosso amigo. Deus quer ser nosso amigo. Que coach, que discipulador, que mentor. Por que às vezes as coisas não estão dando certo para a gente, na família, na liderança, nas finanças? Porque, cara, eu tenho o melhor conselheiro do universo, o melhor coach do universo, o melhor mentor do universo. Sabe quanto custa uma sessão com ele? 0,800, nada. Você sabe o tempo máximo que ele pode te atender? Só 24 horas por dia. Atenção total e absoluta. Que coisa linda, né? E a outra coisa que me chama a atenção aqui é mais Josué. Todos iam embora, todos voltavam, viam a glória e tal, e voltavam para suas tendas. Mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Eu estava, sempre tem alguém, sempre tem um fominha por Deus, né? Sempre tem que existir um fominha por Deus. Aquele que todo mundo vai lá e cumpre o seu tempo. Já cumpri, tá, agora já vou embora. Mas tenho que falar: não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. É bom estar aqui, Senhor. Quero habitar aqui. Vamos fazer tendas para a gente ficar aqui sempre. Não é por um acaso que Josué se tornou o sucessor de Moisés, porque Deus não escolhe o guerreiro pela força do músculo e nem por quão bom é o seu cavalo. Isso aqui é o ponto. Deus passou os olhos sobre todo Israel. Preciso de um rei. Achou um garoto que tinha um coração, segundo o seu coração, que era apaixonado por ele. Sempre que Deus quer fazer uma grande coisa, Ele quer promover alguém, Ele sai procurando: quem é apaixonado por mim? Quem gosta de ficar na minha presença mais do que pedem? E Naum, Josué, filho de Num, era esse menino. Ele era esse cara. Oséias 6,3 diz assim a palavra do Senhor: conheçamos o Senhor, permanecer para conhecer. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas do inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Olha que coisa extraordinária. Eu amo esse versículo. A Bíblia está nos desafiando: conheçamos. O que a gente precisa é permanecer para conhecer, porque é isso que vai te entregar um ministério frutífero. Não tem como desejar, querer, até fazer alvo, colocar na agenda: eu vou ter, eu vou conseguir. Mas você precisa colocar na agenda isso aqui.
Porque se algo ou alguém realmente é importante para você, certamente isso constará na sua agenda. E ele diz que quando a gente conhece e se esforça para conhecer, toma decisão, é disciplinado e esforça para conhecê-lo, aí vem a promessa: tão certo como nasce o sol, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Ele aparecerá. O que acontecia quando Moisés entrava na tenda? Ele aparecia. Quando você fala, eu vou conhecer esse Deus, eu vou andar com Ele, eu vou buscá-lo, tão certo como o sol, Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas do inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. É isso que você quer? Um ministério encharcado pela presença e pela glória de Deus. É isso que vai entregar o resultado. Eu acredito nisso aqui, ó. O ponto alto da sua influência é invisível e tem tudo a ver com o quanto você conhece a Deus. Às vezes nós pensamos que a minha influência é meu conhecimento, é minha inteligência, é a minha experiência, é os meus dons, minha capacidade natural, minha personalidade. Tudo isso você pode ir aprimorando e melhorando. Mas a nossa verdadeira, o ponto alto da nossa influência, ela é invisível. Tem a ver com essa amizade, com esse conhecer a Deus, com esse relacionamento com Deus. Bom, eu vou parar por aqui. Eu quero só te desafiar para domingo que vem a gente voltar aqui, porque eu ainda tenho algumas coisas nesse ponto. Eu pensei que ia cobrir tudo, mas ainda tenho algumas coisas nesse ponto sobre Deus, e depois nós vamos entrar também sobre as pessoas e sobre o serviço, o ministério, aquilo que eu faço, a própria atividade. Vamos orar? Pai, nós te damos graça por esta manhã tão preciosa. Quero te louvar por cada líder maravilhoso, compromissado e comprometido contigo. Que o Senhor continue abrindo nossos olhos, para nós vermos e enxergarmos com clareza a importância e o privilégio de sermos amigos do Senhor, ter acesso e falar face a face contigo. Em nome de Jesus, ensina-nos a permanecer para te conhecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Eibe, não tem outro microfone, não sei se você vai querer. Mal nenhum me cederá. Muito obrigado, pastor Sabá. Eu estou olhando com expectativa, ouvir a palavra toda hoje à tarde, que eu vou participar do Tadel hoje à tarde. Mas só o pedacinho que eu peguei no final já me abençoou. Já estou edificado, aleluia. Glória a Deus. Eu quero dizer que vocês todos são muito bonitos, mesmo de máscara, viu, irmãos? Aleluia. Queridos, eu quero enfatizar o seguinte: nós estamos no momento mais emocionante da história dessa igreja. Você sabe que nós temos falado que, na realidade, isso não é nem o começo ainda. A gente jamais imaginava que o tempo de gestão seria tão comprido. Na inauguração está marcada agora dias 4 a 7 de março. Nós achávamos que essa inauguração ia ser pelo menos uns 2 anos atrás. Então, realmente, eu fiquei sabendo que quanto maior é o objeto que vai nascer, maior é o tempo de gestação. O elefante, por exemplo, tem 24 meses de gestação. Então, a Paz Church de São Paulo vai ficar tão grande, mas tão grande, que a gestação teve que ter vários anos de gestação, em nome de Jesus. Quando nascermos, a Paz Church não existe ainda? Existe, nós existimos, mas nós estamos dentro do útero do Espírito Santo.
E a gente vai nascer dias 4 a 7 de março. Quando a gente nascer, aí dali em diante a gente vai falar, isto é só o começo. Mas por enquanto isso não é nem o começo. Mas, queridos, é o seguinte, deixa eu falar o seguinte. Nesses próximos dias, entre agora e a inauguração, são cruciais para a gente preparar os nossos corações, as nossas famílias, nossos life groups, treinar muitos e muitos líderes, investir muitos em discipuladores. Eu quero desafiar cada life group para ter pelo menos 5 pessoas já preparadas para te ajudar a cuidar de novas pessoas, porque nós vamos ter uma avalanche de novas pessoas entrando na igreja, e nós temos que cuidar bem dessas pessoas. Então, tenha pelo menos 5 pessoas no seu life group que vão saber cuidar de outros. Talvez você diz, olha, nem todos 5 passaram pelo trilho totalmente, alguns não fizeram o Expresso 1, Expresso 2, tá, mas você pode prepará-los, eles vão fazer o Expresso 1, o Expresso 2, esses 5, mas se eles não fizeram ainda, você vai preparando, vai falar, olha, eu vou contar com você para me ajudar a cuidar de pessoas, vou te dando lista de pessoas, porque nós vamos ter muita gente nova no nosso life group, e eu preciso de ajuda para cuidar dessas pessoas. Então, é importante você como líder de life group, você como auxiliar, e se você não é líder de life group e você está aqui, parabéns, parabéns, porque você vai ser uma dessas 5 pessoas do seu life group. Com certeza você já é uma dessas 5 pessoas do seu life group. Então vamos nos preparar, nós vamos discipular, nós vamos acompanhar, nós vamos realmente ajudar esses life groups, porque dentro de poucos meses todos eles estão multiplicando, e enfim, nós vamos passar de 200 life groups esse ano para a glória de Jesus. Nós vamos passar para a glória de Jesus. Então nós estamos muito, muito emocionados com isso. Continuem o bom trabalho e não esqueçam, isso não é nem o começo. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia.